Oi gente, eu sou Marisa, sou instrutora de rendas de bico e tô aqui novamente com a minha rendinha de bico que eu já passei para vocês como fazer o acabamento no início da renda. Agora estou trazendo a renda pronta e ensinar a fazer o acabamento final. Vamos lá? Então, gente, vamos lá continuar e fazer o acabamento final desta rendinha de bico. Como eu fiz lá em cima, eu vou começar do meu lado esquerdo. Aqui eu já fechei minha auréola, né? Que são 3 pares para minha auréola. A terceira que eu pego, que está seguindo para lá, que vai servir de meu guia. Aqui, como eu não tenho eu não separei esse aqui para fazer um paninho, como vocês vão ter, eu não tenho uma metragem. Eu vou terminar ele igual eu comecei lá, com a metade do leque, com a minha aranha inteira e meio de costelinha de sapo, para eu poder acabar igual de lá. Mas provavelmente, se você tem uma metragem, você não vai acabar igualzinho. Então você acaba na sua metragem, o tamanho de que você quer. E a gente faz do mesmo jeito que lá, vai passando um pelo outro, aberto, tá? No pontinho pano fechado, né? Que o pano fechado a gente faz com as duas coisas abertas e passando até chegar lá no final pra gente fazer a amarração. Então vamos passando um pelo outro. As peças, os pares de bico já estão amarradinhos quando eu fiz a costelinha de sapo. Vou chegar aqui no meu leque, é só ir seguindo, tá, gente? Não precisa estar puxando o ponto, amarrando pontos diferentes, que é a mesma sequência lá em cima, só que lá em cima você foi colocando os bilros, e aqui eu já tô com os pares do bilro todo certinho. Cheguei aqui, ó, na minha auréola do meu leque, da metade do meu leque. Aqui eu sei que eu vou dar um acabamentozinho, vou dar 2 coxadinhas e venho aqui bem próximo ao ponto aqui onde eu quero fazer a auréolazinha, para eu voltar com o meu ponto, né, que eu faço 3 vezes zigue-zague indo e voltando. Amarrei ali, vou sempre puxando para eu botar o meu ponto no lugar e eu ter certeza que é a sequência, e vou passando um por um devagarzinho. E o meu guia tem que ser o mesmo, indo e volta, porque é ele que vai ajeitar os meus pontos. Ele vai acertando na minha ida e volta, ele vai subindo, ele vai acertando no lugar certo. Então, se eu por um acaso pegar o guia errado, aí ele não vai ajeitar. Então a gente tem que fazendo direitinho, sem deixar dar coxada, que aqui a gente não coxa, sempre no zigue-zague com o mesmo guia. Aqui cheguei na minha auréola de novo, ó. Cheguei na minha auréola, faço as 3 auréolas, as 3 últimas que estão aqui, ó. Passei. Aqui vou dar as 2 coxadinhas, se preferir pode ser uma coxadinha só, para não ficar muito diferente, aí vai do gosto. Botei o alfinete bem próximo ao outro aqui, que esse ponto vai ir lá no outro lado e voltar sempre na mesma direção
para esse ponto aqui não ficar diferente do de cima. Aqui eu posso, antes de amarrar, dar uma ajeitadinha aqui, ó, para sempre a minha linha tá subindo, entendeu? Ela ficar certinha. Então, vamos lá seguir para o outro lado. Sempre da mesma forma, indo e voltando em zigue-zague. Aqui, gente, ó, já cheguei no final, tá? Comecei aqui pelo lado esquerdo, vim aqui, botei um alfinete, voltei cá, botei outro, fui fazendo esse zigue-zague até chegar aqui. Agora eu finalizo do mesmo jeito, amarro aqui, dou uma puxadinha, né, para poder ficar o finalzinho. Sempre, esse é muito, muito importante, esse alfinetinho a gente colocar aqui bem inclinado, porque ele é um ponto que a gente puxa ele bastante aqui, e se você deixar o alfinete em pezinho, ele repuxa. Então você tem que deixar ele inclinadinho para ele sustentar mesmo o seu guia. Amarrou, aí agora a gente vai ajeitar os bios aqui. A gente pega de dois em dois, vai fazendo assim, ó, faz de conta que você amarra, só cruza um pelo outro, os pares, o par, né? Não é nem os pares não, é o par que tá te acompanhando, ó. Aí você coloca a rendinha no lugar, ó, você coloca o acabamento no lugar, ó. Vem, vai fazendo em todos eles isso aqui. Então, gente, depois que vocês fazem isso aqui, para juntar aqui, para ele ficar todo certinho, a gente pode fazer isso aqui para ele ficar mais firme, tá? Você deixa um par de bilro curtinho e o outro você puxa a linha. Aí você vem com ele assim por dentro da linha e dá uma laçadinha no sua linha aqui, ó, e um par de bill, e você vem, amarrou, você dá uma puxadinha, além de deixar ajustar o seu acabamento, ele vai ficar mais firmezinho. Cheguei mais junto aqui, vou pegar aqui, ó. Então eu abro assim, deixo o outro firme e passo um bilro por dentro do outro dessa forma, fazendo um nozinho e puxo lá. Isso eu vou fazer em todos eles, ó. Peguei mais um, ali eu já fiz no restante todo, então aqui eu só vou fazer o finalzinho e vou dando uma puxadinha devagar para ele ficar no lugar certinho. Passei um por dentro do outro, amarrei, eu já estou com os meus bilros todo amarradinho, o meu acabamento certinho, o tamanho que eu queria, que a gente vai podendo acertar junto com uma agulha de crochê. Agora, para fazer o acabamento final. O acabamento final, como é que eu faço aqui? Eu corto aqui as linhas todas, tá? Então, eu preciso esconder essas linhas, então eu vou fazer por dentro desse acabamento. Então, eu corto a linha aqui, um tamanho que dê para eu trabalhar com uma agulha de mão. Bom, gente, já finalizei aqui, já tirei todos os bilros, tá? Cortei a linha, um pedaço que dê para eu colocar uma agulha de mão, para eu fazer o acabamento aqui por dentro desse acabamento que eu fiz. Então, aqui eu já fiz um pedacinho pequeno, eu tirei, tá,
a renda, tirei os alfinetes da minha renda, porém eu não tirei tudo que era para eu ficar com ele aqui, mas o ideal é você tirar a renda da almofada. Porém, uma dica, não deixe sua renda muito à vontade. Você vai fazer esse acabamento aqui, pega ela, dobra, bota num saquinho, fica somente com essa pontinha assim para você fazer. Porque quanto mais você deixa à vontade sua renda, ela pode estar cedendo, ela pode estar encolhendo, ficando feia. Então, você deixando ela arrumadinha, guardadinha, assim, sempre presa, ela fica com um aspecto melhor, ela fica mais durinha. Então aqui eu acredito que muita gente saiba, né? Aqui eu faço desse jeito, ó, um pedacinho de linha e venho aqui por dentro, ó, e faço esse acabamento aqui como se fosse um zigue-zague. Eu pego uma linha, uma por cima, outra por baixo, uma por cima, outra por baixo, e vou pro lado avesso, né? O lado avesso, e termino a linha aqui, porque aqui eu faço o acabamento, puxo ele um pouquinho para ele poder ficar dentro do acabamento que eu fiz e corto bem rente, ó, bem rentezinha. Cortei, ela sumiu e ficou o acabamento assim. Venho na próxima linha, sempre uma linha de cada vez, e faço a mesma coisa. Boto na agulha e passo em zigue-zague, um ponto em cima, um ponto dentro, um ponto fora, até finalizar do lado avesso e fazer o corte. A renda de bico é muito difícil você encontrar avesso e direito, tá? Você só vai encontrar o avesso e direito quando tem esse acabamento, que aí ele sempre fica um pouquinho mais grosso. Mas a renda em si, ela é muito linda, ela fica o acabamento igualzinho do avesso e do direito. É bem difícil de encontrar qual é o avesso e qual é o direito da renda. Então, gente, essa foi minha aula de hoje. O acabamento da renda de bico no final, finalizando, a gente já fez nessa mesma renda o acabamento de início, agora fizemos o mesmo acabamento no final. Esse acabamento, ele não se prende só em renda de bico não, tá, gente? Em qualquer renda que você for fazer, que você saiba o tamanho que você vai usar, e você pode fazer o acabamento tanto em cima quanto embaixo. Então, finalizo aqui minha aula de hoje, tá? Na próxima venho com outra novidade. Agradeço a vocês que estão comigo até agora e até já. Beijos!